Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, Tiago. De que é que vamos falar hoje? Tecnologia Ah, e que sua, horror! e sua Que eventual relação horror! com a saúde mental, Ok, não é? já parece mais interessante. Falarmos da malvada tecnologia. Ah, eu tenho um lado, confesso que tenho um lado meu que tem um grande fascínio pela tecnologia e depois tenho outro lado, que acha que ela pode se tornar por ser uma maldição. Pronto, estou assim um bocado clivado em relação à tecnologia, confesso. Então, deixa-me pegar nas palavras de um poeta que eu muito. É um poeta nascido na Tanzânia. Tanzânia não. É para escapa-me o nome do país, total ignorância. Eh, o senhor chamava-se Faruk Bulsara e terá escrito uma vez num poema que as pessoas não são mortas por armas, as pessoas são mortas por homens com armas. Sabes quem é o Faruk Bulsara? Não, por acaso não conheço. Freddie Mercury. People aren't Agora killed by apanhaste-me. guns. People are killed by people with guns. Eh, Olha, agora apanhaste-me. Ah, vi o filme, o mais recente, acho que não há mais nenhum sobre ele. E provavelmente isso foi mencionado e eu não memorizei que esse era o nome de Olha, não batismo. sei se falaram. É natural que sim. No início do filme, com a mãe e tal, lhe chamar Pois. Faruk. Eu não sei até se ela não lhe chama um diminutivo de Faruk. Ah, mas é, epá, e a minha ignorância toda é, eu não sei em que país fica Zanzíbar, mas foi aí que ele nasceu. Pois. Ah, os- aquilo é uma confusão. Acho que o pai é, ou o pai ou a mãe era indiano e o outro era desse país. Uhum. Uma confusão na minha memória. Não era confusão nenhuma entre eles. Ah, pronto, e depois o Faruk veio para o Reino Unido para aí com 10 ou 12 anos para fazer o ensino policial. Pronto, e olha, estragou-se tudo. Bem, após este breve desvio, mas que acho que foi uma boa resposta ao dilema clivado da tecnologia, ah, eu acho que dou aqui este pontapé de arranque e depois a gente vê para onde é que isto vai. Ah, Sobre tecnologia, eu a cena, vou para o cinema, não é? Portanto, acho que está mais que percebido que é o meu referencial. E a referência que eu tenho, portanto, sobre a imagem, não só o filme, mas a imagem que eu tenho da tecnologia é o 2001 Odisseia no Espaço. E que cena em particular? No primeiro capítulo, ou na primeira secção do filme, que é a aurora do homem, não é? O homem primitivo, quando ele se depara com o osso, pode partir coisas em bocados, ou defender-se, ou matar ainda mais, caçar, etc. Portanto, parece-me uma cena bastante icónica, eh, em que se pode falar de tradução, portanto, desta criatividade, eu não quero chamar primitiva, mas desta criatividade do homem primitivo em implementar a ferramenta, a tecnologia em algo a seu favor. Que é uma cena no filme que é muito, eh, ainda se torna mais icónica quando ele joga a ferramenta para o ar, a ferramenta vai rodopiando para o ar
e entra a cena da estação espacial. Portanto, acho que é uma transição belíssima, não é? O Stanley Kubrick sabia o que fazia, em que O gajo devia se ter dedicado ao cinema. Ele tinha jeito. tinha jeito, tinha. Ah, aquele osso roda e depois a cena transita para uma estação espacial em órbita. Portanto, eh, temos que realçar que o filme é de 1968 e já se perspectivava em 1999 haver uma estação espacial intermédia entre a Terra e a Lua, bases lunares, viagens da Pan Am da Terra para a Lua, etc. Pronto. Era um futuro com Ah, muita perspectiva. eu se vislumbrava era que a Panam fosse à falência entretanto, mas pronto. E a TWA, não é? Que era a concorrente. Uh, enfim, acho que dou este ponto de arranque. Acho que esta parte, em termos da arte, em termos do psíquico, acho que não posso não deixar de mencionar com a importância que existe na implementação do gesto técnico. Ou seja, pegando no exemplo mais basal que a psicanálise tem para oferecer, que é o Forte da freudiano. O Forte da é o jogo do carretel que o Freud observou no seu neto, em que ele jogava uma espécie de ioiô, não é? A bobine, jogava a bobine e aproximava a bobine de si, não é? Ele dizia forte e depois dizia dá. Portanto, vai e vem. Chama-se isto coloquialmente como vai e vem do objeto, que é um, que é um fenómeno que ele põe no texto de 1920, do Para Além do Princípio do Prazer, na terceira parte do texto. E diz-nos aqui uma coisa muito importante. Portanto, a implementação deste gesto técnico, não é? De repetição, diz-nos, de uma forma psicanaliticamente teórica, prática, não sei, uh, que este objeto está ou foi interiorizado. Portanto, a mãe foi interiorizada e existe aqui um aparato simbólico, um domínio simbólico que permite, pronto, ao sujeito depois evoluir para a sua neurose, digamos assim. Portanto, isto punha aqui estas duas coisas, portanto, em paralelo. Mas, ainda um pouco desconectadas, talvez. as- as- Da brincadeira do carrinho de linhas, forte da há uma outra fase em que os. Epá, eu vou dizer isto em americano, pá, que eu não sei como é que se traduz correntemente para português, ah, que é a brincadeira de peekaboo. Até a Uhum, uma determinada idade, os bebés ficam terrivelmente angustiados quando a mãe tapa o rosto. E chamamos a atenção, quando a mãe tapa o rosto, quando faz isto. Ah, a mãe desapareceu. Como é que eu hei de dizer? A mãe para o bebê é o rosto e a mãe para o bebê é a mama. Aliás, uhum, são dois seres, provavelmente, são dois entes. O bebê ainda não os integrou num só. Mais à frente, o bebê já integrou a mãe, não sei quanto, porque não tenho prática de lidar clinicamente com os bebés. Mas mais à frente, o bebê é capaz de integrar as mamas da mãe com o rosto da mãe, com o resto do corpo da mãe e reconhecer a mãe como um ente, como todos os outros seres humanos o reconhecem. E essa que é a parte importante, tem uma imagem interna da mãe que subsiste para além da imagem sensorial de ver a mãe. Ou seja, uhum, mesmo quando não vê a mãe, ele sabe que a mãe existe. E na descrição do Freud, a brincadeira do carrinho de linhas, hum, o bebê não fica angustiado.
O que Freud notou é que o neto não ficava angustiado quando o carrinho desaparecia e voltava. E naquela altura, ele já não ficava angustiado quando a mãe saía do pé dele, ia fazer qualquer coisa e depois voltava. Ou seja, ele tinha uma imagem da mãe e tinha confiança de que a mãe iria regressar depois de um período de ausência. Ou Isso seja, existia uma constância da representação do objeto já no, na, na vida mental da criança. é, é chamada a isso a não-mãe. Portanto, é o lugar que fica que trata-se de suceder a mãe e de criar um sistema simbólico sobre essa ausência. Portanto, Sim. Sem o qual o bebê, mais tarde o adulto, está constantemente dependente da presença do objeto para se relacionar com ele. Ou seja, eu só me lembro do outro quando estou com ele. Eu só tenho operações mentais com esta pessoa na sua presença, ou de algo que o represente muito diretamente. Ah, o que é engraçado. Mas escorregamos aqui um bocadinho para fora da tecnologia. mas eu acho que era importante pôr isto em cima da mesa porque a tecnologia advém de uma técnica. E a técnica primordial, dentro do âmbito do psiquismo e da psicanálise, pode resultar efetivamente nisto, portanto, na securização do objeto interno, Sim, sim, e que essa securização e a implementação dessa representação mental do objeto advém da repetição de um gesto técnico, portanto, de como a técnica pode implementar a neurose, ou seja, o funcionamento normal neurótico. Isto por um lado. Depois temos a tecnologia, porque o homem depois continua para além disto, e podemos entrar efetivamente no mundo da tecnologia, não é? Portanto, na criação do homem ou nas suas criações. mas voltando lá ao bebê, no caso vertente ao neto do Sigmund Freud. É claro que o miúdo não foi a um curso de engenharia aprender a atirar com um carrinho de linhas para longe. O puto provavelmente deixou cair e ele afastou-se. E ele observou, ou então estava a tentar analisar o que é aquela porcaria, o que é aquele objeto, aquela coisa, que é um carrinho de linhas. E intencionalmente deixou cair para testar o que é que a gravidade faz, que é dos primeiros testes. Eu, eu, eu acho que a relação com a gravidade é subestimada, Sim, é muito subestimada em tudo. Mas no desenvolvimento do psiquismo humano, a gigantesca impotência do bebê à nascença, causada por uma atmosfera, por uma gravidade, tem uma atmosfera. Hum, que para nós é banal. É claro que quando formos mais velhos não vai ser banal. Quando formos muito velhos, a gravidade vai voltar a tornar-se premente para nós. Mas deixando agora isso de parte, para o bebê é algo muito marcante, muito relevante, e que o bebê usa frequentemente a gravidade para analisar o meio. Atira coisas ao chão, deixa uhum. cair coisas, deixa cair o carrinho de linhas e ele afasta-se. E depois puxa a linha, ou se calhar a linha ficou presa na mão, e ele observa que quando move a mão, o carrinho de linhas volta para ele. E ele repete a experiência. Controle do objeto. Hum? O Mas controle do objeto. primeiro é a análise, primeiro é a investigação, né? Depois é a repetição, provavelmente, da experiência. Os bebés fazem muitas vezes isso. Descobrem uma coisa nova.
qualquer que seja, mas repetem-na várias vezes, vão aprimorando. A cada repetição, provavelmente, vão descobrindo outras coisas, Uhum. hum, até se saturarem. Já chega, já perceberam que ele já esgotou, já não lhes dá mais prazer epistemofílico. Hum, eu gosto do termo. Hum, e, e então largam e partem para outra. Mas primeiro que tudo foi esta questão de investigar, aprender, conhecer o meio, conhecer este meio que nós achamos banal. Agora, eu estico-me, mas eu vou tentar não me esticar tanto, que é, nós muitas vezes vemos nos pacientes um género de neofobia. Eu estou, não é bem um neologismo, mas é quase. Que é o receio de ir a sítios novos, de Uhum. experimentar receitas novas, de fazer coisas novas, coisas diferentes. Eh, as pessoas ficam atidas ali a um determinado ambiente. Para, é o ambiente geográfico, é o ambiente gastronómico, é o ambiente musical, é a um determinado ambiente por uma certa, vamos pôr, receio de ir à procura do novo. Ahm, e ficam, de alguma forma, presidiárias daquilo, Do novo e diferente. do novo e do diferente. Ora, naturalmente, um bebé saudável, é o contrário disto. Porque, nota, nós vivemos num meio onde nós conhecemos as coisas que nos rodeiam, mais ou menos conhecemos a nossa realidade. A realidade para um bebé que nasceu há pouco tempo é toda nova. Tudo isto é novo e ainda nem sequer conhece as regras desta coisa. Portanto, Uhum. a palavra, como é que se diz? Palavra de ordem é investigar, investigar, investigar. Conhecer. É conhecer. E eu acho que é daí que nasce, por um lado, o gesto técnico, por outro, o símbolo. Por muito provavelmente, até nascerão mais ou menos na mesma altura. Nossa mente precisa de símbolos para funcionar corretamente, não é? Não pode depender do objeto concreto. Portanto, para partir, para saltar, para viajar, para empreender, para conhecer, Hum, precisa do símbolo. eu não sei se o símbolo não precisa também do objeto concreto. Ao início precisa, diria Pois, eu, não é? Portanto, só se forma a partir do objeto concreto, mas pois. é importante o objeto concreto ganhar um lugar representativo, na mente, não é? Sim, 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 sim. Sim. Eu presumo que o neto de Freud. Epá, agora estou aqui com uma grande incultura. Não é este neto de Freud que era um pintor com alguma. Não sei se era este, Neto ou não filho? sei. É, O o Damien Lucian Freud. Freud, Lucian Freud, é isso. o pintor, não é? Não sei se Não era sei se norte. era este, não Pois. sei. É Ahm, também cultura minha. mas eu creio que o rapaz, pai, 20 anos depois, não continua a tirar com um carrinho de linhas e a puxá-lo de volta, não é? Claro. Ou seja, ele já simbolizou aquilo, já faz outras brincadeiras desse género, dentro da mente dele, fora também, se lhe apetecer. Eh, Eu acho que era importante transmitir esta ideia, não é? Portanto, da técnica à tecnologia. Portanto, que é que se calhar agora para abrir esta questão da relação com a tecnologia, eu levantava a questão, porque é que o homem cria coisas? Por necessidade, por ambição, por ambas? epá, eu acho que de antes era porque essas coisas lhe permitiam chegar à comida e impedir os outros de chegar à comida. Há bocado, obviamente que os primeiros gestos técnicos dos primeiros primatas hominídeos terão sido o arremesso de objetos, a utilização de objetos para
para aumentar a força do movimento, para poderem atingir alvos a uma distância, a maior distância, etc. Posteriormente terá sido a utilização de objetos para aumentar a força do movimento para conseguirem chegar a alimentos. Estou-me a lembrar concretamente de outros animais que não são primatas sequer e utilizam essas técnicas para abrir crustáceos, por exemplo, à pedrada. Uhum. Vou lembrar concretamente das lontras, que usam pedras para abrir crustáceos para os comer. Uh, pronto. E progressivamente, a partir da necessidade, a técnica chega a um ponto que já claramente com hominídeos, e não creio que haja provas inequívocas dessa função mental noutras espécies, que é quando o homem começa a pintar. Vamos pôr pintar, não sei se será a primeira representação que o homem utiliza, hum, claramente figuras que têm um significado, ou seja, que têm uma representação simbólica, uh, e que aqueles seres quiseram gravar. Lança-te aqui uma pedrada que é, pá, o que raio de cascos do caraças é que nós dizemos sempre, pensamos sempre num homem primitivo, não é? Portanto, um gajo matacão, grandalhão, robusto. Pá, e por que não uma mulher primitiva? Não é? Eh, Isto agora vou dizer uma boca chauvinista. Alô bloco, agora um pequeno intervalo. Ahm, Acho claramente na nossa espécie, se calhar não só, as fêmeas têm um acesso muito mais fácil ao simbólico que os machos. Isto é uma generalização. Há fêmeas e há machos e machos. Uhum. Mas para mim é muito mais fácil imaginar uma mulher primitiva que fica na caverna enquanto o seu companheiro ou companheiros vão caçar. E elas, a sobrevivência dela está dependente disso. Ela, porque é frágil, não se mete nessas coisas, que é uma desvantagem séria para a espécie se o fizer. Mas está dependente de uma boa caçada. O que é que ela pode fazer? Representar uma boa caçada. Representá-la na pedra, eventualmente para que aconteça um dia. Ah, foi, eu lembro, por- porque acho que esta, esta utilização da simbólica dos elementos físicos da realidade e a sua representação posteriormente gráfica, hum, é que a representação gráfica não é tão intuitiva. Enquanto, pá, se calhar eu deixo cair uma pedra em cima de um pé e dói-me, e quando vier um matulão qualquer fazer-me mal, eu experimento deixar cair a pedra em cima do pé dele para ver qual é que é o resultado. E a partir daí não há matulão nenhum que se meta comigo, porque senão eu deixo-lhe cair uma pedra em cima de um pé. Ok, e, e digamos assim, o resultado dessa tecnologia, óbvio, e é direto. Agora, a representação, bom, acho que aí já foi mais um passinho para a frente. Uhum. Pois. Bem, eu acho que há aqui toda uma viagem, não é? Que foi feita. Ah, tentámos falar aqui como a técnica, o gesto técnico, faz brotar o psiquismo, nomeadamente nas suas aptidões mais simbólicas, abstratas.
e vice-versa, como isso também aumenta o potencial do sujeito, ahm, eu ia dizer adquirir controle sobre o seu meio, mas manipular o seu meio, portanto, expandir-se sobre ele. Bom, e acho que há todo um percurso aí que eu agora vou abdicar de falar e vou-nos colocar nos dias de hoje, em que, nos dias de hoje, na atualidade, não é? Em que a tecnologia, portanto, o resultado de tudo o que tem sido feito, ah, pode estar a pôr em causa o lugar do homem. Eu sei que tu tens essa reticência. Mas, não sei, aqui, Eu acho que já está mais do que na altura de nós sairmos deste pedestral. O lugar do homem nunca foi porra de nenhum lugar muito especial. O lugar do homem é equiparável a qualquer bactéria. Também. Antes de existir qualquer mamífero, já existiam bactérias. E depois de, como dizem alguns, exterminarmos a vida na Terra, haverá uma série de bactérias que, sentadinhas numa taberna, calmamente a conversar, dirão: epá, porra, esta merda esteve infestada de seres humanos, pá. Provavelmente haverá umas Escherichia coli francesas, que eu acho que são os franceses. Eu não sei se a Escherichia coli acho que é de origem francesa. Haverá uma Escherichia coli que disser: pá, eu até tenho algumas saudades dos gajos, porque os tipos criavam um ambiente porreiro, não é? Ah, nós somos só mais uma espécie. E as espécies que deram origem à nossa tiveram imensas vicissitudes e de algumas não existem mais do que resíduos fósseis. E provavelmente da nossa espécie como ela existe agora, provavelmente daqui por uns milhares de anos existirão resíduos fósseis. E a nossa espécie poderá ter, como nós costumamos dizer, evoluído para outra coisa ou dado lugar a indivíduos que andam entre nós, mas que não são exatamente iguais a nós. Lembro-me de uma. Eu não sou infecciologista e não sei os detalhes. Isto é a leitura de revista de divulgação científica banal. De umas mulheres, creio que na Tailândia, prostitutas, que estranhamente não tinham testes positivos para a SIDA, onde a prostituição é muito miserável e muito miserável e frequentada por muitos, por, por uma grande escumalha da nossa espécie, que gostam de ir até esses países uh, pobres, onde podem pagar por prostituição de crianças e de adultos do mais baixo nível que se possa imaginar. São europeus e são caucasianos como nós, pessoas de bem, que depois de bem vestidas parecem pessoas normais e que vão à Tailândia. Essas mulheres, quando testadas, não tinham anticorpos contra a SIDA. Não tinham SIDA. Muito estranho. Estudadas, algumas, se não todas estas mulheres, produzem uma proteína que prejudica a penetração da entrada do vírus nas células. Não só do vírus da SIDA, mas de outros vírus. Estas mulheres existem entre nós. Estão entre nós. Nós aqui na Europa não testamos isso, que eu saiba. Não andamos a testar isso em massa e como as pessoas têm mais meios para se protegerem do contacto com o vírus da SIDA, não há tantos destes casos bizarros, que é pessoas que seguramente, pelas estatísticas, contactaram muitas vezes com o vírus da SIDA e não estão infectadas. Portanto, e se um dia uma qualquer moléstia vier pôr em risco a nossa espécie, estranhamente vamos descobrir que há uns que sobrevivem a essa moléstia.
e pronto. Ahm, Primeiro que tudo, vamos lá sair desse pedestral. Depois, a realidade é que se dissemos, nós estamos a contribuir para o extermínio da nossa espécie. Epá, a realidade é que o número de seres humanos não está a baixar, está a aumentar. Agora está a aumentar menos do que já esteve. Mas ainda não parou de aumentar. Portanto, a nossa espécie, em termos demográficos, está bem, recomenda-se. É claro que algumas culturas estão muito mal, mas isso acontece em todo o lado, não é? E darwinianamente serão selecionados os mais aptos e Uhum. desaparecerão os menos aptos. Não acredito nada que a tecnologia. Pá, quando os nossos amigos, quando os primatas nossos ancestrais, ah, andavam à pancada, à dentada uns aos outros, epá, havia uns macacos com uns buracos de dentada e, sobretudo, com um ego muito ferido. Quando houve um sacana de um macaco que pegou num osso e deu com ele nos cornos do outro, epá, se calhar nas primeiras vezes até houve um macaco que morreu logo na altura. Portanto, epá, os gajos tinham armas de destruição maciça, que eram paus e ossos, e depois pedras, e depois ainda por cima aprenderam a afiar essas pedras. E depois aprenderam a escolher quais eram os minérios dos quais faziam essas pedras. Portanto, e tinham armas de destruição maciça. Terrível. E naturalmente ali naquela zona a demografia dos macacos diminuiu um bocado. Pois, eu acho que é seguro dizer que não existe a tecnologia prolifera, não existe sem criatividade. Sim, sim, sim. Olha, permite-me uma historinha que há pouco ia contar, que é um clássico, para quem gosta de biologia e etologia. Eu creio, não tenho a certeza, o que foi observado foi com macacos do Japão. Ahm, Vivem normalmente perto d'água e dentro d'água. ah, e o hábito naquele jardim zoológico era darem arroz aos macacos e atiravam-lhe o arroz para a areia. E eles ficavam horas sem fim a apanhar, eles têm umas mãozinhas pequeninas, muito, muito hábeis, andavam a apanhar os baguinhos de arroz um a um para comer. E uma determinada macaca, não se viu o processo todo. Viu-se que ela começou a apanhar bocados relativamente grandes de arroz de areia com arroz, chegava à borda d'água, a zona onde havia pouca água, e deixava cair o arroz e a areia. Como a areia tem uma densidade muito maior que o arroz, ia para o fundo mais rapidamente e o arroz ficava por cima. E ela apanhava bocados maiores de arroz de cada vez. E outra parte engraçada, eu não tenho a certeza se foram os outros macacos do bando, se foram as crias dela só, ou se foram as crias e os outros macacos, aprenderam a técnica e repetiram-na. Ou seja, ela descobriu a técnica, investigou, observou, provavelmente simboli- simbolicamente, não é representou abstratamente o fenómeno, experimentou e pô-lo em prática e colheu os frutos disso. E depois os outros copiaram. É um belíssimo exemplo. Leva-me agora a uma martelada de um filme que não tem, não tem grande valor quanto a mim. É bonito, é engraçado. É precisamente o iRobot, Ah, eh, sim, sim. Com o Will em Smith? que hum? Com o Will O Will Smith, Smith? sabe? Em que ele testa, detesta robôs, sendo que ele próprio é um ciborgue. Robofóbico. Era robofóbico, exatamente.
E o- em dada altura, o robô protagonista, Sim, Alf, Al, já não me lembro. o nome é assim, é um nome deste género. Ah, o Will Smith, pá, danado, diz-lhe sim, porque o outro diz-lhe que é quase como se fosse um ser humano, e ele diz: não, não tens nada a ver com um ser humano, porque tu não és capaz de compor uma sinfonia nem de pintar um quadro a óleo. E o robô responde: e tu és? Ou seja, quando nós dizemos pá, o homem domina tecnologia, inteligência artificial, põe foguetões na Lua, põe satélites em órbita. 90 e tal por cento dos seres humanos não consegue sequer correlacionar a pressão com a temperatura. Quer dizer, eh, 90 e tal por cento dos seres humanos não consegue sequer abarcar o conceito de aceleração. Eh, Portanto, vamos Sim, lá. sim. Há umas macacas que inventam a maneira de separar o arroz da areia. Depois há os outros que copiam. Pois, eu acho que aproveitaria, eu acho que esse tema tem mais que se lhe diga, acho que foram belíssimos esses exemplos. E acho que há aqui uma coisa importante que não deveria passar, que é os pacientes, acometidos por qualquer mal-estar, chegam até nós à procura de uma técnica, de uma reatualização de uma técnica. O que é que se pode dizer disto? Podemos oferecer uma técnica, podemos ajudá-los a criar uma técnica. Tudo isto é plausível o que eu estou a dizer? Pode-se ultrapassar ou ir ultrapassando uma depressão com uma técnica? Com uma técnica já pré-concebida, devido bastante. Pois. Eu acho que nós vamos ter que atirar coisas ao ar e deixar cair coisas e torcer coisas e tentar rasgar coisas e chocalhar coisas. Chacoalhar, como dizem os nossos amigos no Brasil. Pá, vamos ter que abanar a coisa para nós próprios vermos alguma coisa. Não é? E isso, e podermos devolver ao paciente. E, mais uma vez, quase numa alegoria física, que o que é inconsciente, é quase como as nossas costas. Nós não conseguimos ver as nossas costas. Conseguimos vê-las refletidas em um espelho ou mais do que um espelho. E também aquilo que nos é inconsciente, é inconsciente para nós, não conseguimos trazê-lo à consciência. Mas abanando, abanando o barco, o terapeuta consegue uh, ver aquilo que não é consciente para o paciente, ou ter uma intuição daquilo que não é consciente para o paciente e transmitir. Eu até acrescentaria, não sei se te interrompi, não é? Mas até acrescentaria uma coisa. Por exemplo, a mãe tem uma técnica para o seu bebé e vai encontrando a sua técnica. Se adotarmos aqui um referencial mais winnicottiano, mergulha regressivamente nas suas experiências de ter sido cuidado, entra no mundo do seu bebê, vai encontrando o seu bebé através da sua técnica. Não sei se poderia dizer isto, que a mãe encontra o seu bebé através da técnica que desenvolve com ele, não é? Do que ele exige, portanto, de se adaptar a ele, não é? De criar um ambiente suficientemente bom, chamemos-lhe assim. Em paralelo, não poderá também o sujeito encontrar-se com a sua técnica? Eu acredito que sim, mas quando as pessoas nos procuram já adultos,
seguramente já o tentaram. E claro. provavelmente estão a tentar ver zonas das costas que são menos acessíveis até aos espelhos lá de casa. Isto, usando a alegoria, que nós nunca, em tempo algum, vamos conhecer todo o nosso processo mental, que não é consciente. Não vamos, nunca. Não há como transformar todo o inconsciente em consciente. Por acaso dava origem a um interessante texto de ficção científica. Como é que seria este homem que conhece tudo aquilo que para os outros é inconsciente, ele conhece nele próprio? Seria um homem É, muito interessante. eu estava também aqui, eu não sei se te acontece a ti, a mim acontece-me. Dentro da minha clínica é muito comum o paciente chegar com um pedido específico, que é dê-me ferramentas, dê-me estratégias. Portanto, não sei se isto é uma forma também do paciente poder dizer, preciso de encontrar uma técnica, preciso de encontrar algo que me permita ir ultrapassando este obstáculo, esta dor. Pois, isso é o pedido mais natural das pessoas fazerem, quer dizer, se eu preciso de tirar a pele às batatas, eu preciso de uma técnica e até de uma ferramenta para descascar batatas. Pois, mas aí põe-se a questão até, e isso o que tu disseste está-me a fazer lembrar aqui é, ok, ferramentas e estratégias, para quê? Essa é a questão. Para quê? Se a falar de batatas e descascar batatas, ok, a batata é mais ou menos aquilo, embora uma batata nem sempre é só uma batata, mas pronto. Ahm, Aqui muitas vezes as pessoas vêm procurar ajuda para uma coisa que, do ponto de vista psicanalítico, não é o busilis da questão. A pessoa dorme mal. Eu acho que já contei uma vez daquele senhor que foi a correr procurar ajuda porque era pedófilo. E Sim, depois, logo começou a terapia dele, se tornou óbvio. O homem não era pedófilo, poça nenhuma. O homem estava mais deprimido, tinha tido uns sonhos eróticos, pronto, com filha. com a filha, pronto. Tanto não era que o desgraçado apanhou um susto, e, ao que parece foi mesmo do género. Sonhar, levantou-se de manhã, foi à procura, foi logo procurar um terapeuta. Quer dizer, hum, pronto. Lá está, este homem foi lá para tratar a sua pedofilia, não é? Que não era. Hum, Da mesma forma que algumas pessoas, por exemplo, vou tirar para o ar um exemplo, uma concretização, talvez um bocadinho pobrezinha, mas enfim, foi a primeira que me ocorreu. Que é algumas pessoas, quando procuram ajuda porque estão a atravessar momentos de maior tristeza, tendo como têm uma estrutura, vamos usar a nomenclatura mais simples, uma estrutura narcísica, deficitária, não é? E nesta altura estão tristes, estão deprimidos, entre aspas, normalmente porque algo lhes aconteceu que os entristece, mas na realidade eles vão estar melhor quando se deprimirem. Eh, E em termos do tratamento psicanalítico, estas pessoas vão precisar, repara, vão à procura de ajuda porque acham que estão deprimidos, quando na realidade, para melhorarem, vão precisar de se deprimir, genuinamente, como costuma-se dizer, Claro. deprimir-se genuinamente. Eh, Portanto, muitas vezes. Ah, Diz isto. eu estava aqui a pensar se coloquialmente se pode dizer, se poderemos ir criando ou oferecendo uma técnica para o sujeito ser. Eu acho que os psicanalistas clássicos dizem claramente que não.
Mas não é o que a mãe faz no início dos inícios. Ah, no início dos inícios, a mãe dá técnicas. Ah, não sendo o bebé capaz de coordenar os movimentos, a mãe oferece-lhe o mamilo, que ele não é capaz de coordenar os movimentos. Porque ele ainda não controla, não tem técnica para controlar o seu aparelho locomotor. Os movimentos do bebé no início da vida são extremamente erráticos. Ele está a testar a máquina nova. Testar a máquina nova sob o efeito da gravidade. Ele já a testou antes, mas num ambiente de imponderabilidade. Agora é a altura de a testar sob o efeito da gravidade. Pois, Mas talvez eu não queria deixar de passar quando tu falaste sobre aquela a tua ambivalência em relação à tecnologia, a curiosidade, a tal curiosidade que te permite conhecê-la e investigá-la e utilizá-la da melhor maneira. Que tu podes utilizar o osso para partir os cornos a outro macaco, ou podes utilizar o osso para partir a casca de um fruto e poder comer o que está lá dentro, que é muito bom. uhum, Ah, epá, e também podes partir os cornos a outro macaco que viria dar cabo das tuas crias e de ti próprio, ah, ou seres tu o que vai apropriar-se das crias dos outros. A tecnologia, nós podemos fazer dela aquilo que nós queremos. Eu acho piada algumas pessoas mais velhas que às vezes quando falam de internet e dizem, pá, a internet está cheia de pornografia. Epá, eu não sei se aquilo é um desejo muito grande de encontrar pornografia na internet ou se é uma diabolização da tecnologia, se malvada internet, não estaríamos nós aqui se ela não existisse. E volto a frisar, a origem da internet foi primariamente militar, portanto, veicular informação para partir os cornos a outros macacos, já não era bem com um osso, mas era o desenvolvimento do osso. Pá, eu vou sempre parar ao mesmo, pá, mas talvez seja na altura de nós sairmos da posição arrogante, de que achamos que nos deslocamos muito para além do macaco. Não, o universo tem muito mais para nós aprendermos, ah, e é seguramente muito maior o campo da nossa ignorância do que o campo do nosso conhecimento. uhum, Portanto, e a tecnologia é para nós fazermos dela aquilo que nós quisermos. Podemos utilizá-la. Eu gosto de celebrar a data. No início deste mês, fez 79 anos, foram lançadas duas bombas atómicas em duas cidades japonesas, matando em cada uma mais de 100 mil pessoas, em poucos minutos. Ahm, podemos utilizá-la para esse fim, ou podemos utilizá-la para fornecer energia onde é muito difícil levá-la. Fala-se hoje tanto da utilização da energia nuclear para fornecer energia limpa. Ah, podemos utilizar essa. Vou dizer uma que eu não tenho muito bem a certeza. Mas eu creio que os primeiros trabalhos com. Bem, os primeiros talvez não, mas dos primeiros trabalhos com laser, o objetivo era produzir uma arma. Ainda hoje é duvidoso se é possível produzir uma arma de laser ou não, exceto, obviamente, na cinematografia. Mas a realidade é que o laser hoje é utilizado para uma série de funções, algumas delas até na área da medicina, que felizmente que existem. Portanto, sim. a tecnologia é para nós fazermos com ela aquilo que nós quisermos.
Agora, a António Coimbra de Matos é como aos músculos, pá. Nós podemos utilizar os músculos para abraçar ou para partir os cornos ao próximo. Ou, acrescento eu, ou para fazer obra. Uhum. Sim, senhor. Bem, marteladas? A primeira e a óbvia, Pois, eu acho que sim. Para mim, acho que é uma obra cinematográfica fundamental. O 2001, Odisseia no Espaço. enfim, um filme icónico que, estranhamente, hoje não é muito revisto, a não ser pelos eruditos e pelos cinéfilos, ficou assim um bocadinho no esquecimento. Nós também saímos um bocado na ficção científica das histórias desse tipo de ficção científica para as peripécias das morraças e dos tiros de fulanos que viajam de uma galáxia para a outra. É que não como se costuma dizer, não limpam o rabo a qualquer caco. É de uma galáxia para a outra. Tem tecnologia para fazer esta porcaria, mas acabam sempre resolvendo o assunto à morraça, como o bom macaco do filme. Aquilo é o sopapozinho no final, calha sempre bem. É, Eu acho que sim, eu acho que com tudo isso que realçaste ao longo deste episódio, eu acho que deverá existir um futuro sobre criatividade primária, agressividade. essas são, isso é tão essencial. E eu acho que quando nós reprimimos muito, começamos a matar-nos uns aos outros. Em vez de criarmos coisas, matamos uns aos outros. Mas somos moralmente impolutos. Matamos uns aos outros, continuando moralmente impolutos. Não resisto. Mais uma vez, temos mesmo que fazer uma rúbrica sobre o que eu não resisto. Não resisto de voltar ao, à postura seráfica, beata, cândida dos nossos governantes, enquanto que aquilo que se passa em Gaza continua a passar-se. Ou seja, continuamos a matar-nos uns aos outros. Não continuamos. Uns matam e os outros colaboram, nem que seja passivamente. Pronto, já fiz o meu momento político. E outra martelada, não? É o Ah, Ilo e essa cena que eu acho tão engraçada, sim, acho que sim, porque não? Não é? é, que eu acho que remete para uma coisa que eu acho que é muito importante, que é nós nos pormos todos no barco, pá, sim, porque eu sou um grande amigo do Niels Bohr. Ah, meu amigo, como é que nem sequer percebe o que é que o Niels Bohr diz? Niels Bohr foi um dos grandes físicos do início do século XX. Uh, desenvolveu uma teoria, A estrutura atómica? sim. Foi o Niels Bohr que eu saiba que falou pela primeira vez na estrutura planetária. Portanto, tem que o núcleo e os eletrões andam à volta do núcleo. Porque a noção anterior é que havia um núcleo e havia os eletrões. Agora, onde é que eles estavam? Até porque nunca fez. Disseste, Hum? disseste estrutura planetária ou querias dizer. Planetária. Sim, portanto, a imagem do átomo é como se o centro fosse a estrela, fosse, neste caso, o Sim, Sol, e à volta dele orbitassem os, os, o- os eletrões. Creio que é dessa altura, porque a malta às vezes fala, isto foi descrito por Fermi, foi descrito por Bohr, foi descrito por Einstein.
Estes génios comunicavam felizmente entre eles e trocavam informação. Lá está, informação de conhecimento que 99,9% dos seres humanos não têm capacidade, ao qual 99,9% dos seres humanos não têm capacidade de chegar, mesmo que lhes expliquem. Não têm. Ah, eles são humanos como nós. Mas é como aquela macaca, foi ela que descobriu. Ao que parece, ela descobriu outras coisas. Ah, os outros repetiam a técnica. Os outros utilizavam o smartphone só. Ok. Tiravam umas fotografias, faziam assim umas coisas. Não, está bem. Ah, Sim, senhor. Muito bem. Eu tinha mais marteladas, mas acho que não, não vais fazer o estaleiro. não, hoje não. Hoje Hoje não há estaleiro. Hoje acho não há estaleiro. que ficamos com essas duas, e depois já ia entrar no simbólico dos filmes e isto não está para aqui chamar, acho eu. Ok. Sim, senhor. Ficamos com essas duas, 2001 e o iRobot. Acho que o iRobot é uma obra, não tenho a certeza disto, baseada, não sei se no romance homónimo do Asimov. É capaz. Olha, eu aprendi há bocado quando tu me falaste nisso. Quando, Não sei se é Isaac Asimov. Não sei se isso, é assim. ahm, é engraçado porque eu não sabia que o Stanley Kubrick era um escritor de ficção científica com imenso nome. E se calhar acho que é bom deixar essa referência aqui. É assim, escritor de ficção científica não diria. Eu não sei que a obra, ele realizador, Eu não tenho tenho uma dúvidas série, disso. eu tenho ali uma série de livros dele. Mas quem escrever Sim. o do Arthur C. Clarke. Uhum. Sim. O nome dele literário é Arthur C. Clarke. Uh, como realizador para o cinema usa o nome de Stanley Kubrick. Uhum. Eu não sabia, aprendi isso. Julgava que eram duas pessoas diferentes. Uh, já agora, dos meus parcos conhecimentos cinematográficos, o Stanley Kubrick realizou também uma outra obra-prima do cinema, que um dia destes temos que a descascar aqui, que é a Laranja Mecânica. Ah, sim, sim, sim. Eh, esse Mas será aí, outro mas aí tema. temos que arranjar alguém da área cognitivo-comportamental. Seria uma triangulação, no mínimo, Coitado. interessante. Pois, s- acho que não, não, não vai haver voluntários para isso. Voluntários, não. Muito bem. Bom, vamos nos despedir, não é? Até uma próxima oportunidade com um novo tema e veremos nessa ocasião. Até breve. Até breve.